Nós todos amamos super-heróis. Quem não se arrepiou quando viu o Homem-Aranha segurando o metrô e salvando todos ali? Ou recentemente, quando o Homem de Ferro se sacrificou para derrotar o Thanos? A questão aqui é, super-heróis na maioria das vezes são sempre retratados como os mocinhos que salvam o dia, quase como se fossem de certa forma perfeitos. Mas e se no nosso mundo realmente existissem pessoas com superpoderes? Bem, os The Boys seriam necessários. Fuck those fuckers. A série The Boys, inspirada nas HQs de mesmo nome, começa dando a impressão de que os heróis são realmente pessoas boas. Eles têm filmes, séries e até cultos religiosos. Porém, no início do primeiro episódio, a namorada do nosso protagonista, Huey, é vítima de um homicídio culposo por parte do A-Train, o herói mais rápido do mundo, que estava correndo em alta velocidade de uma forma muito descuidada, mas, mesmo assim, ele se defende dizendo que estava perseguindo bandidos e sai dali sem mal receber punições pelo crime. Claramente, ele não estava perseguindo bandidos, e nós já começamos a perceber que tem algo de errado naquela história, e esse início do episódio piloto, muito bem trabalhado, já nos dá uma visão clara de como a série vai prosseguir a partir dali. Ainda no primeiro episódio, Huey conhece Billy Butcher, que é uma das pessoas que mais odeia Supes, que é o jeito que ele chama os super-heróis, já que ele afirma que sua esposa está desaparecida após ter sido estuprada pelo Capitão Pátria, o herói mais famoso de todos, e Butcher apresenta ao protagonista toda a realidade que existe por trás dessa falsa perfeição dos super-heróis. Como baladas meio pesadas, pode-se dizer, e também nos mostra vítimas de ações mal executadas por Supes, que perderam parentes ou membros do corpo e até mobilidade por causa das ações mal executadas deles. Como Butcher diz, já no início da série, os Supes matam centenas de pessoas todos os anos, mas você não ouve sobre isso, porque eles são de uma indústria global multibilionária, sustentada por corporativos e políticos dos dois lados. E outro motivo para você não ouvir sobre isso é porque o público não quer ouvir. E isso faz muito sentido, porque é quase como uma visão poética a segurança que os heróis passam. Você sempre ter uma pessoa com superpoderes para salvar o dia, para não precisar ir você mesmo. A série nos apresenta a ideia de como realmente seria se existissem super-heróis no nosso mundo, considerando toda a mídia e status dos dias atuais, e trabalhando muito bem o fato de que o poder corrompe. Aqui, os super-heróis estão longe de serem os mocinhos da história. A maioria só aparenta ser bom na frente das câmeras, mas como eu disse antes, vivem em bordéis e executando seu trabalho de uma forma ruim e duvidosa. Até o Ezequiel, que é um sup que se diz ser um extremista religioso, que prega até a cura gay, se relaciona com homens fora das câmeras. Eles foram moldados achando que seus poderes foram presentes de Deus e se sentem superiores por causa disso. Como o próprio Abraham Lincoln já disse, se quiserem testar o caráter de uma pessoa, deem poder a ela. E aqui temos a prova de que pessoas moldadas a partir da ideia de que são especiais acabam menosprezando todo o resto de uma sociedade. Porém, nos dias atuais, para uma pessoa ser idolatrada e admirada, ela precisa se ajustar à mídia e às redes sociais modernas. Então esses supes sempre têm que manter uma boa imagem, e infelizmente seus fãs não sabem nada sobre eles, muito menos quem eles são de verdade. Os heróis, junto com a VOT, que é a empresa que os financia, fazem de tudo para ter uma boa imagem. Por exemplo, o Capitão Pátria e a Rainha Maeve deixaram de salvar as pessoas em um avião que estava caindo porque ia pegar mal para a imagem deles se não conseguissem salvar todos ali. E depois, ainda dão uma entrevista afirmando que se tivessem sido avisados sobre o ataque terrorista no avião, poderiam ter salvo todos ali presentes. São realmente pessoas que fazem tudo pela fama. Principalmente o Capitão Pátria, que é claramente o paralelo do Superman e foi criado em laboratório para sempre ter o foco em literalmente ser a perfeição heróica. Mas para atingir essa falsa perfeição, ele mata qualquer um que ousar revelar seus segredos e os da VOT. Na segunda temporada, temos uma cena onde o mesmo se imagina matando toda uma multidão que protestava contra os super-heróis. A facilidade que ele teria para matar todos é tão explícita que chega a assustar o espectador. Mas ele só não mata todos ali porque ele quer ser, de certa forma, idolatrado, e se ele matar as pessoas, não terá ninguém para idolatrá-lo. Por consequência de sua criação isolada e exagerada, o Capitão Pátria realmente acaba virando um cara insanamente maluco e que se considera praticamente um deus. Isso fica muito claro para o espectador, já que o ator Anthony Starr entrega uma atuação absurdamente bem executada. É sério, família, que ator foda, ele fez um papel do caralho.
Ele passa a imagem de ser um herói perfeito quando está na frente das câmeras ou de um público, porém, também passa a imagem de ser um maluco completamente insano quando mesmo está fora dos holofotes. Como eu disse antes, o Capitão Pátria foi criado em laboratório. Isso porque, durante a primeira temporada, acabamos descobrindo sobre o composto V, que é o que realmente dá poder aos super-heróis. Isso mesmo, não é um presente de Deus. Porém, a maioria das pessoas e dos subs não sabem disso. A Starlight, que é apresentada já no primeiro episódio, é claramente uma vítima desse sistema de criação de super-heróis. A Vought fez um contrato de confidencialidade com a mãe dela, e a mãe sempre mentiu, dizendo que os poderes eram literalmente um presente de Deus. A Starlight acha que está vivendo em um sonho quando entra para os Sete, que são claramente o paralelo da Liga da Justiça, a equipe de heróis mais popular do mundo. E aí, bem... Ela é violentada pelo Profundo em seu primeiro dia nos Sete, e a partir daí, ela começa a perceber que aquela corporação não era como ela imaginava. A própria Rainha Maeve fala para Starlight que já foi como ela, uma pessoa sonhadora que queria ser de certa forma literalmente uma heroína, mas que a vida não funciona desse jeito. Aqui, o bizarro e o humor ácido é trabalhado de uma forma muito bem estruturada, porque do mesmo jeito que o espectador fica espantado com os acontecimentos, ele também consegue ver aquelas situações acontecendo no mundo real. Os subs, que não têm tanta sorte ou poder e acabam não ficando famosos ou entrando para boas equipes, fazem o máximo para conseguir dinheiro e fama a partir de seus poderes, já que é a única coisa que lhes resta. O Lagartixa, por exemplo, vira uma espécie de prostituta para sadomasoquistas, já que o seu poder é a regeneração. Por mais cenzinho, deixa cortar o meu pau. Uma teoria que se aplica muito bem ao contexto da série é a história do Anel de Giges, que basicamente é o Anel da Invisibilidade. O Anel de Giges é uma história contada na República de Platão para discutir se uma pessoa agiria corretamente caso tivesse o poder de executar o mal sem ser notada. Num debate do livro, Glauco discorda de Sócrates e insiste que a justiça e a virtude não são de fato desejáveis pelo homem. O importante é aparentar ser um homem justo e bondoso, não é necessário ser de fato um. Glauco diz que se uma pessoa justa ou uma pessoa injusta ganhasse o Anel de Giges, não faria diferença nenhuma, pois nenhum dos dois continuaria seguindo a justiça, já que a única razão pela qual as pessoas agem moralmente e de forma justa é porque elas não têm o poder de se comportar de outra maneira. Talvez não seja coincidência que em The Boys, o super-herói translúcido, que tem o poder da invisibilidade, acaba virando uma pessoa sem limites, já que não tem motivos para temer a punição nem nada do tipo. Eu já vou. Os super-heróis tendem a sempre se comparar com o divino. Em uma cena do evento religioso dos Subs, Ezequiel compara os poderes do herói aos atos de Jesus, afirmando que Jesus ter andado sob a água e o Capitão Pátria poder voar são todos atos baseados na vontade de Deus, quando na verdade os poderes dos heróis saíram de um mero frasco. Antes da sociedade descobrir sobre o composto V, os heróis até batizavam as pessoas e eram idolatrados quase como deuses, mas The Boys está aqui para provar que com certeza não seria bom ter deuses vivendo entre nós. É isso, família. Muito obrigado a todos que estão dando suporte ao canal e que ficaram aqui até o final do vídeo. Valeu e deixa o like.